Bom dia, pessoal. Aqui Vânio Araújo, da Rede Progressista, esse canal progressista. E hoje vamos mostrar aqui uma reportagem, uma entrevista do Julian Lemos, né? Julian Lemos, para quem não sabe, Julian Lemos foi um dos coordenadores da campanha de Jair Bolsonaro aqui no estado da Paraíba e no Nordeste todo, né? No Nordeste todo ele fez parte dessa campanha, da campanha vitoriosa em 2018, parece, né? Quando Bolsonaro consagrou-se presidente. Aí ele ganhou para deputado também, foi eleito deputado federal pela Paraíba, mas ele acabou se brigando, né, se desentendendo com Bolsonaro, os filhos de Bolsonaro. E nessa matéria aqui, nessa entrevista, ele conta algumas coisas sobre Bolsonaro, como é o comportamento desse pessoal. E é bem interessante, né? Uma pessoa que viveu lá dentro, que sabe de tudo sobre os Bolsonaros, sobre a família Bolsonaro, e aqueles que vivem ao redor do Bolsonaro, né? Muito interessante. Então vamos ver um pouco da matéria para a gente tirar as nossas conclusões, ver o que o Julian Lemos fala. Mal, etc, etc, eu estou afirmando, ele é pior 10 vezes mais do que isso. O movimento bolsonarista, ele é uma farsa. A bancada de direita que está hoje no Congresso Nacional, e fica a critério aí, qualquer um ir para uma rede social me desafiar. Dependendo de quem falar, eu digo o que você cheira, eu digo o que você fuma, eu digo as quengas que você tem. Você é que decide se quer responder. Toda ela é corrupta. A cambada evangélica, toda ela é corrupta. A cambada evangélica. Tá? Eu não acredito em pastor com mandato de deputado federal lá. Todos são corruptos. Arrocha-noide. Outra coisa, são corruptos em vários aspectos. Aí eu saio dizendo, porque eu convivi com eles. Viu? Tem um, inclusive, que é um dos líderes, que se falar comigo, eu digo o que tu dizia nos corredores do Bolsonaro. E se tu desmentir, tu sabe que não tem condições, mas vamos lá. O bolsonarismo é isso, é feito de uma farsa. Não existe moral, não existe bons costumes, é tudo uma questão de jogo e oportunismo. É isso aí, esse é o bolsonarismo. Como é que funciona ali a Câmara dos Deputados? Que você não sabe porque você nunca foi lá. Quem sabe sou eu que era de lá. Essa narrativa, Hugo Mota. Não. Hugo Mota, ele não representa a si mesmo, ele representa um colegiado de líderes. E os líderes representam os demais deputados. Isso vai desde dos deputados de primeira grandeza, aos medianos, ao baixo clero e a galera de Bolsonaro, que é o fundo do... Essa Câmara dos Deputados, hoje ela é desaprovada, rejeitada por mais de 80% da população, porque é uma Câmara totalmente, um Congresso totalmente voltado para os seus interesses próprios, né? E o Hugo Mota, aqui da Paraíba, tem se mostrado um cara assim que tem feito muita lambança, né? Muita coisa que desagradou tanto a população quanto ao governo, claro. Eles fizeram muita coisa errada aí e ainda o Hugo Mota ainda tenta bancar de bom moço, né? Recentemente ficou até feio para ele quando ele reagiu a respeito de uns outdoors que foram colocados aqui na Paraíba e falava a verdade, né? Falava contra eles que votaram aquela PEC da blindagem, que até hoje o pessoal apelidou de PEC da bandidagem, né? E ficou muito feio isso aí, ficou muito feio. E ele achou ruim, mas se você é deputado, se você está num cargo público, você tem que receber as pedradas. Você tem que saber receber as pedradas. Se você não quiser ser criticado, se você não quiser ser apedrejado, né? Você não se envolva, não entre na política, não tente, né? Se você não quer
criticado, se você não quer ser uma pessoa que as pessoas que faz lambança e depois as pessoas começam a macetar nas redes sociais, não seja candidato. Continuando aí o Julian Lemos. Posto do baixo clero. Tá abaixo do baixo clero? Tá abaixo. Então, assim... Pra aqueles papagaios de pirata... Esses aí não conseguem sentar numa mesa das quais eu sentava quando era deputado. A verdade é essa. Deputado que leva empurrão, leva grito. Esse aí não é ninguém. Lá, é aqui, cantando pra galera. O que é que acontece? Então ele representa o colegiado. Se o colegiado, que agora fechou lá, PP e União Brasil, que ali, santo ali, não tem ninguém, ali ó, nessa união, PP e União Brasil, que agora pousaram pela anistia, vamos largar os cargos, não. Comeram o que podiam, esse é o modelo do Centrão. Não é que Lula seja ruim, é porque eles comeram o que quiseram e agora querem chantagear o executivo. Aquela galera que tá ali apertando a mão, Ciro Nogueira, que é um político, ó, ele é muito habilidoso. Rueda não é brincadeira também, não. Eles não têm ali amor nenhum, meu irmão, a não ser a eles, tá? Esqueça isso. Então, assim, pela anistia, estão querendo dar a morfina em Bolsonaro, ou, digamos assim, um golpe de misericórdia. Bolsonaro, assina aqui, por livre e espontânea pressão, que o candidato teu é aquele que a gente te promete a anistia. É assim que tá fazendo. Uma vez Bolsonaro colocar a mão, e Bolsonaro dificilmente vai colocar. Bolsonaro sabe que na hora que der a chancela para botar, por exemplo, o de São Paulo, Tarcísio, por exemplo. Tarcísio não tem luz própria. Tarcísio, ele é apenas um avatar, ele é um holograma do que está por trás dele, que é o Centrão. Ele é uma pessoa 100% controlável. Tarcísio de Freitas é um político totalmente controlável. Deixa eu explicar quem é Tarcísio. Tarcísio é aquele que leva grito de Eduardo, que bota o chapéu, o boné dos Estados Unidos lá, de Trump, é o mesmo que vai para as igrejas com a Bíblia desse tamanho, chega lá, sauda com a paz dos irmãos e na mesma hora tira para a maçonaria, para conversar com os caras lá. Eu não estou dizendo que a maçonaria tem nada de errado, não. Só estou dizendo que ele é esse cara que joga desse jeito. Você acha que a direita brasileira ela tem um futuro sem a liderança do Bolsonaro? Quando você abre a boca para falar assim, Bolsonaro é o maior presidente que já existe, você não tem a menor ideia de quem foi Juscelino Kubitschek, quem foi Itamar Franco, depois veio FHC, aquela coisa toda. Mas deixa eu lhe dizer, existe um personagem no Brasil de 1937, chamado Vargas. Ele foi um ditador. Amado era ele no Brasil. Ele tinha uma popularidade notável. Ele era chamado pai dos pobres. Quem era chamado pai dos pobres é Lula, né? Chamado pai dos pobres. Sabe o que ele fez? Ele deu um golpe militar, pô. E promulgou outra Constituição. Ele fechou o Congresso. Ele torou tudo. Ele foi o Bolsonaro inicial. Repressão. Uma repressão duríssima. Em 1945, ninguém aguentou ele não, tiraram ele. Tiraram ele do poder, viu? A fórceps. Sabe o que aconteceu depois? Em 1951 ele voltou. Depois ele deu um tiro no peito. Meu irmão, existe a história recente no Brasil que explica muita coisa que está acontecendo. Sem Vargas, o Brasil continuou. E hoje tu não sabe nem quem foi. Sim. Só o livro de história. Bolsonaro talvez seja até pior do que Vargas, no sentido de que ele vai ser odiado. Porque através dele muita gente morreu por causa da inércia. Mas para você fazer um comparativo de Bolsonaro com Vargas, a era Vargas, os mais idosos, pergunta lá no Google, estuda. Deixa eu te falar, Bolsonaro é uma nem a chuteira de Vargas. Virou pó. Sim. Juscelino Kubitschek fez Brasília. Foi um excelente presidente. Sabe, em Campina Grande foi ele que fez no governo dele. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Juscelino Kubitschek quis voltar, não deixaram nem o avião dele descer. Saiu, meu irmão. Só quem conta história é quem tá vivo. O poder só tem valor quem tá dentro. Quem tá fora já era. Esqueça Bolsonaro. Bolsonaro, quando ele for preso, que o espólio dele for rasgado, e outro presidente da República, Bolsonaro, o povo não tem nem lembrança. Isso é a tendência. Todo mundo é substituível. Todo mundo. Você vai sentir saudade. Mas depois do primeiro dia que alguém morre... Adeus. Adeus. No outro dia. Aí tu acha que o mundo vai parar por causa do Bolsonaro? Tu acha que realmente vão queimar a floresta, como Eduardo disse, por causa de Bolsonaro? Tu quer tocar fogo na tua... Isso está acontecendo hoje, né? Você vê que o Bolsonaro já foi preso. Essa entrevista, acho que ele concedeu essa entrevista, acho que antes, né? Antes do Bolsonaro ser preso, obviamente, né? E está mostrando hoje, né, que realmente eles achavam que o Brasil ia haver uma grande comoção no país por causa dessa prisão de Bolsonaro. E não houve, né? Não houve. Você vê que fizeram algumas manifestações e pouca gente, com pouca adesão, né? Ali, 50 pessoas. Eu vi uma pessoa que mora em Brasília dizendo que lá na frente
lá onde Bolsonaro está, havia no momento lá apenas 50 pessoas. 50 pessoas. Você sabe o que é isso? Para um cara que foi um presidente, né? Para um cara que foi um mito, o famoso mito que todo mundo... Aí, é complicado. É complicado. Continuando aqui o que Julian Lemos fala. Por causa do Bolsonaro, eu não quero. Vai perguntar se os caras que são dono do poder não é os políticos, não. Deixa eu te falar. O dono do poder é dono do remédio, do hospital, do caixão e do cemitério. Eles não têm lado, não são nem são eles. Aí quando eles ficarem de saco cheio, porque eles vão sempre ganhar, eles nunca vão perder. Eles simplesmente vão dizer, eu estou chateado, não quero mais. Pronto, agora é fulano. Eles escolhem. É feito o Trump. Você acha que Trump é ele sozinho? Não, e aqui existe um... Sabe como é que é? Sim. O poder oculto, meu irmão, é aquele que deu tiro na cabeça do ex-presidente americano, do presidente americano quando conseguiu matar. Os que vai lá, resolve. É assim funciona. É o que derrubaram o avião aqui de Eduardo Campos. É assim, meu irmão. E ninguém sabe. Não se iluda não com isso não. O mundo real não cabe dentro de uma rede social. Fala, pessoal. Dissertando aqui mais uma das falas minhas aqui nessas entrevistas, quando eu me referi a Bolsonaro como um anticristo. É simples. Qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento teológico e bíblico e honestidade, porque tem que estar vinculado essas três coisas, conhecimento com honestidade e realmente esse conhecimento teológico. O anticristo não advém de um campo, de um ambiente externo, não. É de dentro. Ele se comporta como se fosse um, ele fala como se fosse um, e usando exatamente os textos bíblicos, fala que, se possível, ele enganará até os escolhidos. E quem é que tem enganado aquelas pessoas que estão no campo evangélico dos escolhidos, digamos assim, né? Porque escolhido é quem se conecta com o bem de forma universal, mas suponhamos que seja o povo evangélico, principalmente os pentecostais. Quem tem enganado eles é Bolsonaro, que chega lá nas comunidades, nas instituições, diz um versículo, João 8:32, e diz que representa a família e que é os bons costumes, mas ele é contra absolutamente tudo. Eu estou apenas dissertando aqui o que eu falei. Bolsonaro, por exemplo, Bolsonaro ele se comporta como um anjo da morte. Repare bem, pense comigo, quem matou mais pessoas em tão pouco tempo pela inércia, pela falta de empatia do que Bolsonaro no Brasil? Bolsonaro matou muita gente, seja de forma direta ou indireta, pelas suas ações. Isso no tempo do Covid. Com a política desastrosa do armamento dele, eu, Julian Lemos, eu defendo que você na sua propriedade, que você de acordo com a lei, mas com leis muito mais rígidas e com leis que sejam claras sobre que tenha responsabilidade sobre aqueles que utilizam sua arma. Lá no Texas você pode usar sua arma, mas tire, saque e atire em alguém para ver se você não apodrece na cadeia. Pois bem, políticas como o armamento, por exemplo, matou muito inocente, mas muito inocente. A forma dele agir e também de fazer com que as pessoas se degladiem entre si, famílias se separaram e até hoje sequer se falam. Então, me diga uma coisa, quem produz esse tipo de fruto é o quê? Só pode ser anticristo. Então, a minha visão sobre tudo isso, hoje, ela é ampla, não é só política, ela é filosófica, ela é teológica. Então, a minha visão sobre esse personagem é que ele traz o caos. Ele é incapaz de produzir a união, a paz e a reconciliação e, sobretudo, a política. Bolsonaro, realmente, ele é mito. Quando existem guerras, a política vem e traz a paz. Bolsonaro, através da política, ele promove a guerra. Entendeu agora? Bom, e é isso, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista aí, né? Muito elucidativo, né? O que o Julian Lemos fala a respeito de toda essa história, de tudo que ele viveu lá dentro, né? Com esses Bolsonaros. Pois bem, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e voltamos no próximo, né? Trazendo mais informações, notícias sobre o campo da rede progressista, do progressismo brasileiro, da esquerda brasileira. Um abraço, até a próxima e tchau!